Você vai abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo de número 3, a partir do seu versículo de número 1. A nossa versão costuma ser a versão revista e atualizada, é a versão que nós vamos fazer a leitura, Almeida Revista e Atualizada. E nós vamos estar falando um pouquinho aqui sobre algo que com certeza vai abençoar a sua vida. O versículo de número 1 diz que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Até aqui. Senhor, fala aos nossos corações. É o que nós precisamos ouvir a Tua voz. Então fala conosco, Senhor. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém. Eu quero te falar a respeito dessa sarça, essa vegetação que não tinha uma grande utilidade, não promovia sombra, não servia de alimento, não tinha talvez uma razão específica para a sua existência. Estava ali no deserto, não era vista ou assistida por ninguém, mas foi dela, ou foi nela, que o Senhor decidiu manifestar a sua presença. Essa sarça, ela significa a minha vida e a sua. Que às vezes olhamos para nós mesmos e não conseguimos enxergar nada de bom. Mas no meio da sarça, o Senhor resolveu falar: dentro de você existe um espírito excelente, aonde que pelo qual, quando você dá a oportunidade para Deus te usar, as coisas acontecem. Hoje eu vim aqui para te falar a respeito de ambiente e de nível. Eu vim aqui para te dizer que às vezes nós fazemos parte do mesmo ambiente, mas estamos em níveis diferentes. Como é que é isso, pastor? Você chega à casa de Deus para adorar, o irmão que está ao teu lado adora de uma maneira, você de outra. Às vezes nós estamos no mesmo ambiente, me ajuda, mais em níveis diferentes. Um exemplo é quando estamos num prédio e talvez o seu irmão esteja lá no térreo, no primeiro andar. Você está no nível acima dele, você está em andares acima dele. Ou seja, vocês estão no mesmo prédio, mas estão em níveis diferentes. Há uma necessidade, irmãos, da gente compreender isso. Deus precisava trabalhar com Moisés, ou na vida dele, de uma maneira sobrenatural. Era muito comum a sarça pegar fogo, não tem nada de anormal.
O que tem de anormal é a sarça falar. Então eu quero dizer para você que às vezes você está num nível, isso acontece muito em relacionamento conjugal. Às vezes o marido está num nível, a esposa está em outro. Ou a esposa está num nível e a esposa está em outra. Essa noite, você precisa entender em que nível você está. E se você está no nível acima do nível do seu irmão, você precisa virar para ele e dizer que se precisar voltar, eu voltarei. Se precisar descer, eu descerei. Quando Pedro corta a orelha do ajudante do sumo sacerdote Malco, o cara vai lá com o objetivo de ordenar a prisão de Cristo. Pedro se levanta, saca da sua espada e corta a orelha. Jesus vira para ele e diz: Simão, se acaso eu precisasse de você, eu rogaria ao meu Pai que está no céu, e o meu Pai me enviaria uma legião de anjos. Simão, a minha vida ninguém vai tirá-la, pois a minha vida eu vou dá-la. E Jesus, ele desce ao nível de Malco, e ele chega ao nível daquele homem. Ele pega a orelha daquele homem e implanta aquela orelha. Você está entendendo? Diga amém. A Bíblia diz que Jesus vira no Evangelho de João, no capítulo 21, que nós não vamos ler, e vira para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus vira para ele e diz: então apacenta os meus cordeirinhos. E Jesus observa que Pedro não havia entendido ainda, e Jesus desce mais um pouquinho e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhinhas. Mas Jesus ainda não tinha, ou melhor, tinha compreendido que Pedro não havia entendido o que ele estava falando. E Jesus então desce do seu patamar e chega ao nível de Pedro e diz: Pedro, olha nos meus olhos, cara, tu me amas? E a Bíblia diz que naquele momento Pedro se constrange. Ele desce ao nível de Pedro, e Pedro se constrange e diz: Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus vira para ele e diz assim: agora você entendeu, Pedro? Então apacenta os meus cordeirinhos. O que hoje nós temos vivido é um evangelho que pessoas têm progredido, têm crescido, têm chegado a níveis, e elas não estão preocupadas com outras, que de repente não alcançou o nível que você alcançou, não compreendeu esse Deus da forma que você compreendeu, não entendeu que mesmo que tudo esteja dando errado, você crê, eu creio que Deus está comigo. Quando chega um nível no meu e no teu entendimento, quando a gente compreende isso, irmãos, quando você começa a compreender, você se coloca na posição de sarça, que ele cresça e que eu diminua. Senhor, eu não quero aparecer sem que o Senhor queira que eu apareça. E se eu precisar voltar, eu voltarei. Faraó vira para Moisés e diz: Moisés, faz o seguinte, cara, eu vou liberar você, mas olha, suas mulheres e suas crianças, elas vão ficar. Faraó sabia que se as mulheres e as crianças ficassem, o coração dos homens também ficariam naquele lugar, irmãos. E Moisés vira e diz: não, Senhor, nenhuma unha nossa ficará nesse lugar. O Senhor hoje quer te fazer entender que não adianta você crescer, não adianta você evoluir, não adianta você chegar num patamar espiritual, se aqueles que te cercam não conseguem acompanhar o seu patamar, não conseguem acompanhar a visão, não conseguem valorizar isso, irmãos. Essa noite é a noite de nós voltarmos
Essa noite é noite de nós descermos. Essa noite é noite de você observar que de repente teu nível está lindo demais, mas seu irmão está no nível abaixo do seu. Essa noite é noite de você estender a mão para o seu irmão, levantar ele e declarar: olha, vem comigo, vamos juntos. Eu não quero crescer sozinho. Eu não quero que Deus possa me prosperar sozinho. Você entende? Diga amém. O que eu quero que Deus faça na minha vida, eu quero poder que Ele faça e que eu possa compartilhar com você. Se precisar voltar, eu voltarei. Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, pega a sua embarcação e agora avance mar adentro, porque agora eu quero falar contigo. Antes, Jesus entra na embarcação de Pedro e fica ali na beirinha pregando para a multidão. Significa que quando Deus quis usar a embarcação de Pedro para falar com a multidão, podia ser na beirinha. Mas quando Deus quis usar a embarcação de Pedro para falar com ele, tinha que ser lá em águas profundas. Pedro, eu preciso começar a te mostrar que você vai ser alguém. Eles vão crer tanto no Deus que você vai servir, que sabe, Pedro, eles vão acreditar que a sua sombra projetada é capaz de curar. E Jesus começa a preparar Simão Pedro para isso. Leva ele para as águas profundas. E eles começam a pescar. E muitos peixes. E a Bíblia diz que o barco está ao ponto de ir a pique. Quando Pedro olha o barco ao ponto de afundar, não adianta muitos peixes. Não adianta uma prosperidade infinita, cara, se você não pode compartilhar com ninguém. E a Bíblia diz que Pedro faz sinal para os outros barcos, dizendo: amigos, vem para cá. Sabe o que é isso, irmãos? É você descer ao nível. É você compreender que não basta ser feliz sozinho. Não basta você estar bem e seus filhos não estarem. Não basta você estar num lugar, está todo mundo sorrindo, mas você não tem vontade de sorrir. Quando você chega num determinado nível, você quer ver? Quando você está num nível bom com Deus, um nível elevado com o Senhor, você compreende que a frustração não te pega mais. Se aconteceu, glória a Deus. Se não aconteceu, glória a Deus. É quando você chega no nível com o Senhor, de que você entende as coisas que são permitidas por Deus e as coisas que são planejadas por Ele, irmãos. Repita comigo: existem coisas que Deus permite, outras que Ele planeja. Quando você aumenta a tua intimidade com Deus, você percebe que o mais importante para você é viver das coisas planejadas de Deus. E você não quer viver só. Você não quer viver essa história sozinho. Você quer que outras pessoas também possam viver com você. Nós estamos, muitas das vezes, em meio a uma igreja que vai lá e condena. E quando condena, não dá direito mais à pessoa de se recompor. Sim ou não, irmãos? Jesus pega aquela mulher, ou melhor, é trazido aquela mulher que foi pega em adultério até o Senhor Jesus. Aquela mulher chega, é apresentada, e Jesus é confrontado através da lei romana e da lei mosaica. Eles viram para Jesus e dizem: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Primeiro, irmãos, que ela não estava em adultério sozinha. E o certo era ser apedrejado ela e o camarada. Cadê o cara? Senhor, essa mulher foi pega em adultério. E pela lei mosaica ela tem que ser apedrejada. Se Jesus permite o apedrejamento, ele vai contra a lei de Roma. Se ele não permite o apedrejamento,
ele está indo contra a lei de Moisés. Ele fica numa situação que para sair somente sendo Deus. Ele vira e diz: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que os homens foram se dispersando. E os homens foram saindo, foram embora. Ele pergunta para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? E ela olha e diz: meu Senhor, eles foram embora. Então, eu também não vou te acusar. Só vá e não peques mais. Nós precisamos defender um evangelho que pregue exatamente aquilo que é genuíno. Um amor incondicional. De pessoas que talvez erraram, mas que às vezes vai precisar de você, que você possa estender a mão e dizer assim: vem comigo, vamos caminhar. Você não vai ficar aí prostrado, não. Quando você entende o propósito de Deus, irmãos, você entende que o propósito de Deus caminha sozinho até o seu cumprimento. Eu não preciso ajudá-lo. E nós temos vivido um evangelho que expurga, não que abraça. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: como você chegou hoje à casa de Deus? Às vezes essa pessoa chegou triste. Ela está sorrindo porque está no meio de outras pessoas, ela precisa sorrir. Às vezes essa pessoa que está do teu lado ou próxima de você, ela só precisa de um abraço. Ela não precisa de muito. E isso é que é importante para nós, como igreja de Cristo. É virarmos uns para os outros, começando lá na minha casa e na sua, virar para ele ou para ela, para o esposo ou para a esposa, e dizer: olha, se precisar voltar por você, eu voltarei. E a gente, com isso, começa a compreender o que Deus quer. Bênção, irmãos. Não é sinal que Deus está no negócio, não. Por quê, pastor? Porque Isaac e Ismael, eles foram abençoados. O que vai fazer a diferença é a inclinação do seu coração. Esse pode ser mais um domingo na sua vida, mais um culto na sua vida, ou esse pode ser o culto. O Senhor quer colocar mais amor no seu coração. O Senhor quer despertar no seu coração um amor às pessoas, às almas, às vidas. E quando eu digo no seu, eu não falo só no seu, eu digo no seu e no meu. Porque às vezes algumas pessoas acham assim: ah, pastor, é só comigo. Não, é comigo também. O Senhor quer colocar mais amor em nossos corações. Existem pessoas que estão entregues a uma depressão, estão entregues a uma enfermidade, e o inimigo está ganhando campo, o inimigo está trabalhando, está colocando um desejo de morte, falta de prazer. E essas pessoas, elas precisam de nós. Elas precisam das minhas mãos e das tuas. Eu falei aqui na quinta-feira que Pedro e João entrando no templo, estava lá um coxo esmolando. Aquele coxo pede esmola para eles. Eles dizem: olha, nós não temos, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno,
levanta-te e anda. Sabe, irmãos, o coxo estava no chão e Pedro teve que descer. Você está entendendo isso? Deus está dizendo para você: desça se necessário for. Você sabe o que acontece com Pedro? Pedro compreende aquele coxo, porque eu acredito que o inimigo tenha tentado dizer para ele: quem é você? Negou Jesus 3 vezes. Quem é você agora para ser um instrumento de Deus para esse coxo? E alguns teólogos ainda vão garantir que coxo, aquele homem coxo, se você for ver no dicionário, coxo é faltando pedaços. Alguns teólogos vão dizer que aquele homem, uma das suas pernas não tinha do joelho para baixo. Sabe o que é isso? E Pedro desce ao nível do cara. Eu não tenho nem ouro e nem prata, cara. A Bíblia diz nesse texto que Pedro fitou os olhos nele. Sabe o que é isso? Eu só fito os olhos em quem está próximo de mim. E ele vira para o cara e diz assim: fita os olhos em mim, olha para mim. Não se distancie, não fuja. Se necessário, se for necessário que você volte, que você desça ao nível da pessoa. Não vai adiantar você estar num nível e a pessoa ou as pessoas que você se relaciona está em outro completamente diferente. Vamos adorar a Deus no mesmo nível, para que quando a gente cante aqui nesse lugar, para quando a gente diga e fale a respeito de céu aberto, eu possa contemplar a mesma coisa que o meu irmão e meu irmão contemplar a mesma coisa que eu. Isso é que é importante para nós, é a gente compreender isso. Uma outra coisa, quando Pedro chega diante ali de Demétrio, o coxo, é como se ele dissesse para ele assim: rapaz, eu sei o que é estar prostrado, eu sei o que é voltar às velhas práticas, eu sei o que é estar se sentindo um lixo. Às vezes esse momento que você está vivendo aí na sua vida, é Deus, é com a permissão dEle, para que você possa compreender quem é o Senhor, como que Ele trabalha na sua vida, de que forma que Ele vai fazer. Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 31, na Nova Tradução, vê para mim, na linguagem de hoje, ele aqui nos dá um baita de um ensinamento, irmãos. A gente aprende que não somos melhores, e que muitas coisas que muitas das vezes nós sofremos, elas vêm com a permissão de Deus para o nosso crescimento. E isso é que é importante para nós. O que Deus quer de mim e de você é que não termine mais um ano e a gente continue da mesma maneira. Irmãos, eu já me deparei com pessoas, vou falar de nível social. Eu já me deparei com pessoas que realmente possuem um nível muito bom, mas são humildes. Você entende? Se tiver que chamar o camarada, eu vivo isso de vez em quando com a dona Vera e o doutor Andrade. Às vezes me liga: pastor, o senhor não conhece aí nenhum botiquinzinho com comida caseira? A gente quer comer uma comida caseira. Aí eu olho para eles e digo: não é possível. Nos levaram nos melhores restaurantes do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, e agora estão perguntando para nós, está perguntando para mim se eu conheço uma comida caseira. Sabe o que é isso, irmãos? É saber estar em todos os lugares, em todas as posições, é saber da onde você saiu. Isso é que é importante para nós. Eu conheço pessoas, deixa eu falar de nível, eu conheço pessoas num nível muito bom, elas realmente, elas têm condições, elas sabe, mas soberba pura.
E outras no nível também muito elevado, são pessoas humildes. E dessas Deus se agrada. E conheço pessoas pobres. Você conhece pobre? Meu Deus. Porque existem pessoas, irmãos, que têm dinheiro, mas não são prósperas. Você conhece pessoas assim? Que têm dinheiro, mas não é próspera. Pastor, como é que é isso? É verdade. Porque não é só ter dinheiro, irmãos. É ser próspero. E outras que não têm dinheiro, mas são prósperas. Rapaz, o dinheirinho é suado, mas ela tem prazer, compra o melhor. Você está entendendo? Diga amém. E outras que não têm dinheiro e são soberbas. Então são 4 tipos de pessoas: no nível mais alto e no nível mais baixo, financeiramente falando. Mas Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, o texto vai dizer: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, está à direita de Deus. Ele pede a Deus em favor de nós. Olha que coisa linda. Versículo 35 vai dizer: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas: por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. E em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, irmãos. Está chegando o momento da tua vida de viver uma vitória completa. E viver uma vitória completa não significa não ter perdas. Viver uma vitória completa é saber que se você passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor é contigo. E se em algum motivo a sua vida se encerrar nessa terra, você tem como garantir uma vida eterna. Às vezes não é isso que a igreja quer ouvir, irmãos. Não é esse o evangelho que é gostoso, saboroso de se ouvir, mas esse é o evangelho verdadeiro. É o Senhor virando para você e dizendo: chega, vai passar mais um ano, e você aí trilhando essa vida, mudando os seus desígnios, atrapalhando-se todo. Irmãos, você sabe por quê? Eu aprendi isso nos debates. Você sabe por quê que você talvez viva uma vida que não é a vida que você tem certeza que precisava viver, e você continua aí vivo, se sentindo bem? Porque Deus é longânimo. O Senhor é aquele que dá linha na pipa, irmãos. Por quê, pastor? Porque Ele acredita melhor do que eu e do que você, que no tempo certo nós entraremos no nível e no plumo. Então, em todas essas coisas, temos vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Leia comigo: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo
não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Leia comigo lá em cima: nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Eu estava contando esses dias que eu estava com, se eu não me engano, com o pastor Júnior em um lugar distante. Falei, cara, vamos parar aqui para a gente almoçar? Vamos. A gente está almoçando, e aí você está distante a beça, lugar distante. Daqui a pouco você acha assim, bem, eu estou aqui escondidinho, e nós estávamos conversando, e daqui a pouco vem uma pessoa, me toca no ombro. Quando eu olho para trás, ela diz: pastor, o senhor aqui? E aí eu lembrei do salmista no 139: se suba aos céus, lá tu estás; se desça ao mais profundo abismo, lá também tu estás; se faço a minha cama no mais profundo da alvorada, lá também nos confins, lá também tu estás. Eu quero te falar a respeito de um Deus que está contigo, um Deus que te ensina que quando você desce, Ele se agrada; quando você estende a mão, Ele se agrada. Eu costumo falar a diferença entre querer uma resposta e ser a resposta. Quando você quer uma resposta, o teu coração deseja. Você deseja, você veio aqui com um propósito no teu coração, tenho certeza absoluta disso. Você veio aqui com um desejo na tua alma. Você veio aqui com um pedido. Você veio aqui com uma aflição. Você veio aqui com uma necessidade a ser atendida. Você veio aqui com um propósito. Então você veio aqui em busca de uma resposta. Mas gostoso é ser a resposta de alguém, irmãos. Gostoso é quando Deus diga para você: olha, teu pastor tem orado por isso, isso e isso. Vai lá, faça isso. Eu já tive o prazer e o privilégio de diversas vezes ser a resposta na vida de pessoas. E o mais gostoso e saboroso é quando você é a resposta na vida de pessoas até de fora. De você ser orientado. Eu tenho um testemunho aqui, irmãos, que eu preciso falar. Uma vez no meu gabinete eu fui procurado por uma esposa aflita. E ela chegou, isso tem muitos anos. Ela chegou no gabinete e disse: pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu disse: o que está acontecendo, amada? E ela virou e disse assim: olha, pastor, meu marido está desempregado, a situação está muito difícil. Eu não sei o que eu vou fazer, pastor. E pastor, ele está vivendo um momento tão difícil que ele não tem nem forças, pastor. Ele não tem força para sair para procurar emprego. Ele não tem forças para sair atrás de algo que ele acredita que seria o certo. E ele virou para mim e disse: olha, a única coisa que eu possuo é a oração. E pastor, é o tempo todo, pastor. Nós não temos o que comer, não temos como nos alimentar, mas ele está lá com a Bíblia, lendo a palavra. E quando eu olho, ele está de joelhos. E chegou um momento, pastor, na minha vida, que aquilo me irou. E eu fui lá nele e tentei despertar ele, dizendo: cara, não vai adiantar tu ficar lendo Bíblia e orando, meu irmão, toma uma atitude na tua vida. Era uma esposa que estava vendo a aflição chegando, pastor. Naquele dia nós não tínhamos o que almoçar, nós não tínhamos o que comer, pastor. E quando eu entrava no quarto, meu marido estava de joelho. Quando eu entrava no quarto, meu marido estava orando. E cada vez que eu abria a porta, aquilo me revoltava. Cada vez que eu abria a porta, aquilo me afligia. E eu dizia para ele, e ele não falava nada, pastor. Ele só orava. Mas daqui a pouco a minha campainha toca. E de repente, quando eu abro a minha porta, era uma irmã dizendo assim: eu vim almoçar com você. Ela olhou para essa irmã e disse: ela está louca.
Eu não tenho nem o que comer. Como que ela veio almoçar comigo? E a irmã sorriu e disse assim: eu tenho algumas coisas que eu queria que você me ajudasse a pegar ali no meu carro. E essa irmã foi lá e pegou sacos e mais sacos de compras e começou a subir com aqueles. Uma vida com Deus, irmãos, e aquele esposo de joelho orando. Eu quero tentar entender que oração foi essa. Eu não estava lá, mas eu vou tentar entender que oração foi essa. Ele deveria estar dizendo para Deus: Senhor, meu filho não tem o que comer, minha esposa não está compreendendo esse momento. Senhor, eu não tenho o que fazer, eu só tenho o Senhor. Eu não tenho um outro Deus, eu só tenho a Ti, Senhor. E cada vez que a esposa vinha, eu acredito que o coração desse marido apertava cada vez mais. Ela chegou ao ponto, eu nem te contei, dela chegar e falar: você não está entendendo, o nosso filho está pedindo por alimento, ele está pedindo por um Nescau, ele está pedindo por um café da manhã. Eu vim aqui te anunciar um Deus que contempla o seu sofrimento, que vira para você e diz que o teu sofrimento, ou a tua lamentação, ou de repente a tua súplica, ela está sendo ouvida por Deus. O apóstolo Paulo vai mostrar e vai nos revelar que é leve e momentâneo, vai passar. E depois que aquilo tudo aconteceu, aquela esposa teve que abrir a porta e dizer: verdadeiramente, o seu Deus é fiel. Se precisar voltar, eu voltarei. Se precisar descer, eu descerei. Porque nem as coisas lá do alto, nem as coisas lá de baixo poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não importa o que você está vivendo hoje. Pastor, mas está muito difícil. Está muito difícil. Eu entendo, mas eu vim aqui para te dizer que Deus está acompanhando todos os dias, minutos e segundos da sua vida. Eu vim aqui te dizer que vai se cumprir na sua vida Isaías 61, versículo 7. Vai se cumprir na sua vida, repita comigo: vai se cumprir na minha vida. Isaías 61, versículo 7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis da vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Se você está chorando hoje, você vai sorrir. Se a coisa está difícil hoje, Deus está dizendo para você: aquieta o teu coração. Eu vim de uma família, irmãos, de miséria. Eu vim de um ambiente de miséria. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos 20 anos eu tive a minha primeira oficina. Aos 16 o primeiro carro. Casei novo. Mas a minha história, Deus disse assim: eu vou mudar, porque você quer, não quer? Eu quero, Senhor. Então eu vou mudar, e você vai me ajudar, lógico, Senhor. Então eu vou, já que você vai me ajudar, eu vou entrar e eu vou impor, eu vou colocar nas minhas mãos. Sabe o que significa? O teu sofrimento hoje não consegue refletir o que vai acontecer na tua vida lá na frente. A tua dor hoje não consegue chegar próximo daquilo que Deus vai fazer na sua vida lá na frente. Deus está dizendo para você que Ele é contigo, Ele é com você.
Mas Ele quer que você possa, se for preciso, voltar, que você volte. Repita comigo: não adianta estar no mesmo ambiente, em níveis diferentes. Vamos lá mais uma vez: não me adianta estar no mesmo ambiente, em níveis diferentes. O que nos importa, ou o que mais importa, é que deixemos o egoísmo de lado. Deixa eu falar com você. Não se esqueça que há um período atrás o inimigo tentou cirandar na vida de alguns. Não adianta sucesso se a sua família está destruída. Ou não adianta sucesso se a sua família vai estar destruída. Deus quer que você traga a memória que você e eu, que nós nos posicionemos, para que quando a gente falar que o céu vai se abrir, a gente possa declarar isso de todo o nosso coração e com toda a nossa alma. O céu não pode se abrir na minha vida e não abrir na vida dos meus filhos. O céu não pode se abrir na vida da minha esposa e não se abrir na minha e não se abrir na vida dos meus filhos. Eu quero viver um tempo de céu aberto. Eu quero viver um período em que as minhas orações cheguem ao trono da graça e que a resposta seja quase que de imediato. Isso não significa, eu volto a dizer, que você vai vencer sempre. Pode ser que você não vença, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está comigo. Uma coisa você vai ter certeza: Deus está com você. Eu volto a dizer: não adianta estar no mesmo ambiente, estarmos em níveis diferentes. Uma outra coisa, eu costumo sempre falar sobre isso: a religiosidade te ensinou a respeito de uma hierarquia. Você olha para o pastor e diz: ah, o pastor carece da mesma graça que você. O pastor precisa do mesmo Deus que você precisa. O pastor necessita do mesmo abraço que você precisa. Quantas vezes a gente chega nesse lugar e o que nos conforta é um abraço que recebemos. Mas eu quero poder dizer para Deus que eu quero que o céu se abra, sim. Eu quero ver o céu aberto, quero. Mas eu não quero que isso aconteça só na minha vida. Eu queria os trabalhadores, as pessoas que estão aqui com seus familiares, de repente os trabalhadores, eles vão procurar parte da sua família conosco aqui, e nós vamos estar juntos, mostrando para Deus que não nos adianta estarmos num patamar e ter alguém que ficou para trás. Ter alguém que ficou para trás. Eu queria que você trouxesse à tua memória agora a tua família, que você chamasse à existência pessoas que não estão aqui hoje, mas que precisam estar contigo. Você está entendendo? Mãe, você vai chamar a existência, você vai dizer: Senhor, eu não aceito essa caminhada sozinho. Esposa, você vai dizer: eu não aceito essa caminhada sozinha. Eu quero meu esposo comigo. Você, esposa, você vai dizer: eu quero minha esposa comigo. Você vai trazer à tua memória pessoas que são importantes para você, pessoas que você entende que precisam conhecer esse Jesus maravilhoso que você conheceu, esse Deus maravilhoso. No nome de Jesus, se coloca de pé. E você vai se aproximar aí. Você vai ir até esse esposo, essa esposa, no nome santo do Senhor Jesus.
ajunte. Pastor, não tem ninguém aqui me representando. Você vai poder procurar alguém. Você vai poder dar a mão a essa pessoa. Claro, um homem com homem, mulher com mulher, se você não conhece a pessoa. Mas você vai apertar a mão. Você vai dizer para essa pessoa: nós estamos juntos. Se precisar voltar, eu voltarei por tua causa. Se precisar descer, eu descerei por você. Você vai virar para essa pessoa e vai dizer assim: você é importante para mim. Você está entendendo? Diga amém. No nome santo do Senhor Jesus. E você vai aparar todas as arestas do inferno. Vem cá, Márcia, do lado do Paulo Henrique. Tudo que Satanás estava tentando contra a tua vida vai cair por terra, vai desmoronar. No nome santo do Senhor Jesus. Você entendeu? Diga amém. E pastor Eduardo, no momento em que você ministrar a respeito de céu aberto, quando você estiver cantando, nós vamos profetizar o céu se abrindo na vida das famílias aqui representadas, no nome santo do Senhor Jesus. Vem cá, pastor Márcio, Jusilene, vem cá. Em nome de Jesus. Pais com filhos, filhos com pais. Nós vamos terminar esse culto dessa maneira. Aqui, não nos adianta mais um ano, irmãos, sem que de fato o Senhor esteja alicerçando a nossa família. Em nome de Jesus. Um menino nasceu, como filho se nos deu. Nós profetizamos os nossos filhos. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. Aleluia! E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O menino nasceu, declare. O menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. O seu nome! E o seu nome é maravilhoso. Camila, abraça a Carol aí, Camila. Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Lá na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Houve um período, uma ministração que eu fiz para os pastores, uma reunião nossa de presbitério, e eu falei com os pastores
da importância da família junto com eles. Esse talvez foi o motivo principal de um dos nossos pastores ter pedido o desligamento desse ministério. Eu entendi, porque não adianta ele aqui, os filhos em outro lugar. E nessa reunião, não sei se o pastor Márcio vai lembrar, eu disse: não há necessidade que se levante profeta nenhum, quando na verdade você é o profeta da sua geração, pastor. Com todo amor, com todo carinho que eu tenho a todos os pastores, mas na minha geração eu sou o sacerdote e eu sou o profeta dos meus filhos. Não vai precisar se levantar nenhum outro para assumir o meu lugar. Não vai precisar se levantar nenhum outro para assumir o teu lugar. Você está entendendo? Diga amém. Em nome de Jesus. Então eu queria que você louvasse, eu queria que você cantasse, porque enquanto você está aqui louvando, o céu vai se abrir sobre a tua vida, tua família, teus parentes, teus filhos, aqueles que não estão aqui, eles serão alcançados nesse momento, em nome de Jesus. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. O seu nome E o seu nome é maravilhoso, maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Levante suas mãos para o céu, receba, receba. O céu começa a se abrir e toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, da Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Diga isso. Santo, santo, santo é o Senhor. eu queria que você fizesse algo. Se você está aí do lado da esposa, do esposo, dos filhos, olha nos olhos dele e dela, da mamãe, não sei, olha nos olhos, diz que você o ama, vira para ele, vira para o filho, para a filha e diz assim: você não vai se perder não. Fala assim: ó, papai, se tiver que ir lá no inferno, eu vou por ti, porque eu sei o Deus ao qual eu tenho crido. Mas você não vai se perder não, você não vai ficar para trás não.
entende? Em nome de Jesus.